O que é o impacto ambiental? Impacto ambiental é uma alteração física ou funcional em qualquer dos componentes ambientais. Essa alteração pode ser qualificada e muitas vezes quantificada. Pode ser favorável ou desfavorável ao ecossistema ou à sociedade humana. O impacto deriva do latim impactu, que significa empurrado, impelido, colisão de dois ou vários corpos, choque ou embate. Impacto ambiental diz respeito às consequências derivadas de uma determinada ação contra o meio ambiente ou nele projetada pelo homem. Na concepção do AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, em vigor, o conceito de impacto ambiental adquire um caráter preventivo. Existem vários conceitos sobre o impacto ambiental, mas esses conceitos são antropocêntricos, baseados nos efeitos das ações do homem sobre os ecossistemas, sobre a própria sociedade humana e sobre a sua economia. As ações do homem. O impacto ambiental refere-se a ações antrópicas, de modo que os eventos naturais, tais como terremotos, avalanches, enchentes, raios, não são causadores de impacto ambiental, apesar de provocarem sérios problemas ambientais de grande significação para as populações. As classificações de impacto ambiental tendem a explicar a dinâmica espaço-temporal de propagação dos impactos. A seguir, vamos apresentar as classificações citadas por Tomassi, 1994. Impacto positivo. O impacto positivo é quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou de um parâmetro ambiental. Por exemplo, a transferência de uma população de rua para casas populares. Impacto negativo. Quando a ação resulta em danos ou prejuízo de um determinado fator, por exemplo, lançamentos de esgotos não tratados em um lago. Impacto direto. Quando existe relação direta de causa e efeito. Por exemplo, perda da biodiversidade biológica pela derrubada de uma floresta. Impacto indireto. Resulta de uma reação secundária, ou quando é parte de uma cadeia de reações, por exemplo, a formação de chuvas ácidas. Impacto local. Quando os efeitos de uma ação atingem somente a localidade onde a ação foi executada, por exemplo, mineração.
Impacto regional. Quando a ação tem uma abrangência maior, por exemplo, a abertura de uma rodovia. Impacto imediato. Quando o efeito surge instantaneamente à ação praticada. Por exemplo, mortandade de peixes devido ao lançamento de produtos tóxicos. Impacto a médio ou longo prazo. Observa-se a manifestação da reação mais tardiamente, por exemplo, bioacumulação de contaminantes na cadeia alimentar. Impacto temporário. Quando seus efeitos têm duração determinada. Por exemplo, efeito de um derrame de petróleo sobre um costão rochoso, bem batido pelas ondas. Impacto cíclico. O efeito se manifesta em intervalos de tempo determinado. Por exemplo, anoxia devido à estratificação da coluna d'água no verão e à reafração devido à misturação vertical no inverno, num corpo hídrico costeiro que recebe esgotos de uma cidade. Impacto permanente. Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido, por exemplo, a derrubada de um manguezal. Impacto estratégico. O componente ambiental afetado tem relevante interesse coletivo ou nacional. Por exemplo, a implantação de projetos de irrigação em áreas como o Nordeste brasileiro, flageladas pela seca. Impacto reversível. Quando um fator ou parâmetro ambiental afetado retorna com suas condições originais, quando cessa a ação impactante, por exemplo, poluição do ar pela queima de pneus. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e se tenham descobrido também